Isso aí, boa noite, pessoal. Paz seja com todos. Vamos aguardar o primeiro a entrar, William Bonatina. Boa noite, William. Boa noite, Ivan. Deus abençoe. Boa noite, Cristiano. Estamos aí mais uma noite dessa live abençoada. Tirei esse óculos um pouquinho, que chega uma hora que cansa as vistas. Cadê o resto, pessoal? Até agora foi o William, o Ivan e o Cristiano. Noite de sexta-feira, né? Final de semana abençoado. Tivemos um culto hoje também abençoado. E amanhã nós teremos às 16h30 o encontro das mulheres. Vai ser muito forte. Minha amiga pastora Janete vai estar ministrando. E à noite, culto de jovens, lá na igreja do meu amigo pastor Beto, na rua 13 de maio. Lohanda entrou também, Deus abençoe, Lohanda. Mais pessoas, vou ter que ler ali, né? Geilda, Deus abençoe, Geilda. Gilceler, Manteca, Deus abençoe, Manteca. Um abraço. Domingo na igreja, hein? Esquece não. Vai dando essa hora, irmão. Vai batendo sono. Graças a Deus, né? Vai batendo sono. Tem gente que não dorme. Culto das mulheres, Azacácia, isso aí, ó. O William Bonatina colocou aí. Irmãos, ó, os pedidos de oração estão aqui, ok? Vários pedidos de oração, só aumenta os pedidos de oração, é muita coisa mesmo. Quero lembrar que, ó, olha esse, ó. Esse não coube tudo que ele queria escrever, escreveu atrás, tá vendo? Então, não cabe tudo aqui, coloca atrás, né? Até o dia 31 de dezembro, nós estaremos distribuindo o pedido de oração. Nós estamos profetizando que o ano de 2023, nós vamos usufruir as bênçãos do Salmo 23. Ano 23, um ano profético. E o Salmo 23 vai se tornar a realidade. Né? Nós não precisamos repetir aqui o Salmo 23, porque todos nós sabemos. Né? Então você que ainda não pegou o seu pedido, você que ainda não foi na igreja, pega o seu pedido de oração, preencha aqui o nome da sua família. Como eu disse, se não couber aqui, coloque aqui atrás. E leva para a igreja, para nós juntarmos com esse tanto de pedido que está aqui, ó. São muitos pedidos mesmo, fora os que eu não estou pegando. Muitos pedidos mesmo. Juntar com esse aqui, nós todo dia estamos orando nessa grande corrente que a gente está fazendo aqui, 40 dias de oração, 40 dias profetizando que Deus vai liberar um grande milagre até 31 de dezembro, 40 dias orando pelos nomes contidos aqui nos pedidos de oração, liberando a cura, liberando o milagre, liberando a libertação de vícios,
né? Você aí que conhece alguém que deseja ser liberto dos vícios, né? Seja vício da droga, vício do álcool, do cigarro, independente. O meu Deus é o Deus que cura. O meu Deus é o Deus que liberta. Pede para ele assistir essa live. Escreve lá o vício que ele quer ser liberto. Tem o vício da fofoca também, tá, irmão? Fofoca tem hora que é vício. A pessoa não aguenta ficar sem fazer uma fofoca, né? E nós estaremos orando para que Deus ele liberte as pessoas que querem ser libertas, né? Porque tem gente que não quer, né? Pede oração, mas na verdade não quer ser liberta. Mas nós estaremos orando. A pessoa que quer de todo coração ser liberta, ela será liberta. Porque o nosso Deus é o Deus de maravilhas. Jesus ele disse assim, porque para Deus nada é impossível. Não tem nada impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Então creia nesse Deus que tudo é possível. Iranete, Deus abençoe Iranete, abençoe o maridão aí, um abraço para todos aí, Deus abençoe. Domingo, a igreja Iranete, vai faltar não, hein? E amanhã é lá no Pastor Beto, né, que a gente vai estar lá com a juventude, na festividade dele lá, vai ser uma benção. Meu amigo Diego Atalaia estará lá também. Uma bênção na nossa vida, Diego. Ele estará também conosco lá na igreja do Pastor Beto, na 13ª igreja. Aliás, 14ª, né? 14ª igreja. Ali é bairro São Paulo. É na rua 13 de Maio ali, perto daquelas empresas lá de veículos, né? Tem umas empresas de carro ali, retífica, loja de pintura de veículos. Não tem dificuldade nenhuma para chegar lá. Pessoal, 23h07. Compartilhe aí com seus amigos. Ontem eu comecei a falar sobre Davi. E domingo nós estaremos ministrando. Davi, quando ele escreve o Salmo 23, lá no 3º versículo, ele diz assim: refrigera a minha alma. O que Davi estava querendo dizer? Nós sabemos que Davi ele tinha suas lutas. Davi ele tinha suas provas. Davi ele já começou com luta dentro de casa, com rejeição. Davi era o esquecido da família. Lembra que quando Deus falou assim, olha Samuel, vai lá na casa de Jessé, o belemita, e unge um dos seus filhos lá como rei. E aí Jessé apresenta o primeiro, Eliabe, e Deus falou com Samuel, não é esse. Depois Jessé, a Bíblia diz assim, depois Jessé, ele chama Samá, e Deus falou com Samuel, não é esse. Depois, aí a Bíblia diz assim, então Jessé chamou seus 7 filhos e colocou na presença de Samuel. E Deus falou para Samuel, não é nenhum desses. Então Samuel, ele pergunta para Jessé, você tem certeza que acabaram seus filhos? Porque Deus não me autorizou ungir nenhum desses como rei. Israel entrou, Esther entrou. E aí Jessé disse assim, tem o caçula, só que ele não está aqui agora. Caçula está lá no pasto com as ovelhas. E aí Samuel, Arthur entrou, Deus abençoe Arthur, é outro Arthur, esse aqui é Arthur Moreira.
E Samuel, ele foi decisivo. Ele disse assim, olha, ninguém senta à mesa para comer enquanto esse não chegar. Então Davi, ele era esquecido. Ele já estava acostumado a ser rejeitado na própria casa. Todo mundo, os filhos, tudo, Raquel Andrade, Deus abençoe. Isso aqui é a Raquel, irmã do Cristiano. Abraço. Davi estava acostumado com a rejeição. Quando ele escreve refrigera minha alma, primeiro nós temos que ir lá no hebraico saber o que ele estava querendo dizer. Ele estava dizendo reconstrói, refrigera, cura, traz o afago, liberta, né? Porque aquilo que Davi estava sentindo era muito pesado. Lô Souza Lohane, Deus abençoe. Então Davi, quando ele escreve refrigera minha alma, Geis entrou, Deus abençoe, ele estava dizendo assim, ô Deus, eu tenho tanta tristeza no meu coração, eu tenho passado por tantas lutas, o rejeitado da família, o esquecido, não deixa eu levar isso para a minha vida, não. Tira isso de mim, libera a cura interior, refrigera minha alma, tira todo o peso da minha alma, todo o esgotamento, tira toda a tristeza, tira toda a raiva, tira do meu coração, da minha alma, todo sentimento de vingança, todo complexo de inferioridade. Então esse Davi, que ele escreveu o Salmo 23, é o Davi que estava acostumado com as batalhas, é o Davi que estava acostumado com as lutas. Lembra o que ele fala para Saul? Ele diz assim, olha rei, quando eu estava no campo, apareceu um leão e abocanhou uma das ovelhas de meu pai. E eu fui atrás dele, tomei a ovelha da boca dele e o rasguei ao meio. Assim também eu fiz com um urso. E o mesmo Deus que me usou para fazer isso, ele vai me usar para derrubar esse gigante. Então Davi, ele já estava acostumado com a batalha, Davi ele já estava acostumado com prova, Davi já estava acostumado com luta. Só que Davi, ele tinha um segredo. Qual era o segredo do sucesso de Davi? Além de ele ser o homem segundo o coração de Deus, além de ele sempre estar na presença de Deus ali, escrevendo seus salmos, escrevendo tudo que ele sentia. Todos os salmos de Davi, ele estava escrevendo ali o que ele sentia. Ele estava conversando com Deus. Os salmos de Davi é uma conversa com Deus. Uma hora um poema, uma hora um desabafo, uma hora um agradecimento, outra hora um pedido. Então, ele já era um homem segundo o coração de Deus, por isso ele era um vencedor. Mas existia um segredo. Ô Jefferson, Deus abençoe meu amigo. Saudade, rapaz. Jefferson era da nossa igreja, né? Tá fora agora. Um abraço aí para Patrícia, para os filhos. Deus abençoe sua família. Então Davi, ele tinha, além de ser o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele tinha um segredo. A Bíblia diz que logo quando Davi se torna rei, o tempo passa e Davi, ele comete o pecado de fazer um censo. E Deus, ele enviou o castigo. E qual o castigo que Deus enviou para Davi? Resumindo, Davi dorme numa boa, no outro dia ele levanta e chega o mensageiro a ele e fala assim, meu rei, 70.000 homens estão mortos por uma peste que chegou aqui em nós. E a Bíblia diz 70.000 fora as mulheres e fora as crianças.
E a Bíblia diz então que Davi ele ficou desesperado, ficou muito triste, começou a orar, começou a pedir perdão. Ele diz: Senhor, eu pequei, me perdoa, mas faz cessar essa peste do nosso povo. Eu não quero carregar a culpa de mais homens mortos por causa do meu pecado. E a Bíblia diz então que Gate, ele chega diante de Davi, só para não errar o nome, vou conferir aqui, porque são muitos nomes. Se você quiser conferir esse texto, está lá no livro no 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18. Olha que maravilha, escuta isso aqui, ó. Olha só, Davi, quando ele pede perdão a Deus e pede para Deus tirar aquela peste do meio deles. Olha só o que diz o versículo 18. Vamos começar lá no 16. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, olha que forte, irmãos, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu quem pecou, e eu que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Olha no versículo 18. E Gade veio naquele mesmo dia, eita glória, a Davi e disse-lhe: sobe, levante ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor tinha ordenado. É muito forte. E Davi então ele obedece ao anjo e diz: olha, chegou mais um, Samuel Ramos, Deus abençoe Samuel. E Davi ele chega diante de Araúna, o Jebuseu. Cíntia, Deus abençoe. Stephanie, Deus abençoe. E ele diz: Araúna, Deus pediu para oferecer um altar de sacrifício aqui, nessa terra. Me põe o preço que eu vou comprar essa terra. E Araúna, como era o rei, ele disse: não, meu senhor, eu não posso cobrar nada do senhor. O senhor fez tanto por nós, a terra é sua, é um presente meu para o senhor. Mas Davi, ele disse: eu agradeço o seu presente, mas eu não quero oferecer nada a Deus que não me custe alguma coisa. Eu preciso pagar, porque é um sacrifício que eu estou fazendo para Deus. Eu tenho que pagar para valer. E aí chegaram num acordo e Davi pagou aproximadamente, contando hoje, 684 quilos de ouro, contando hoje 2 bilhões e 52 milhões de reais. É o que Davi pagou. E quando Davi compra essa terra, que era o Monte Moriá, um dos lugares mais sagrados do mundo, ele levanta um altar ali e oferece os sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz que Deus, depois do sacrifício, Deus cessou a praga. Deus cessou a peste. Qual era o segredo de Davi? Davi sabia que o caminho mais curto, mais rápido para a ação de Deus era o sacrifício. E ele foi para o altar do sacrifício. Davi, ele tinha experiência no altar do sacrifício. Ele não tinha medo do altar do sacrifício. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que quando Davi ele deixa a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus prosperou Obed-edom com 3 meses apenas. Davi então fica sabendo, ele vai buscar a arca.
e ele leva os tamborins, ele leva os levitas, ele leva os sacerdotes para carregar a arca com todas as honrarias. E a cada 7 passos de Davi, sabe o que ele fazia? Ele oferecia um sacrifício. 7 passos, sacrifício a Deus. Mais 7 passos, sacrifício a Deus. E ele leva Obed-Edom e os seus 68 irmãos, e ele dá um trabalho para Obed-Edom e fala: Obed-Edom, a partir de hoje, você vai ficar por conta dos holocaustos, de oferecer o sacrifício. Você sabe quantos sacrifícios Davi oferecia a Deus no ano? 2 por dia. 1 pela manhã, quando o dia começava, e 1 quando a tarde terminava. Isso aí era o de todo dia, fora esses maiores, como a compra dessa terra. O segredo de Davi era esse. Ele não tinha medo do altar do sacrifício. Ele tinha experiência com Deus. Então, muitas vezes eu falo muito na igreja: pastor, eu quero intimidade com Deus. Jejum, oração, palavra. Ah, pastor, eu quero ser curado. Oração e fé. Pastor, eu quero que Deus entre na minha família, trabalhe na minha família, quero a minha família liberta. Oração, coração aberto, fé e atitude e obediência. Pastor, eu quero prosperar, eu preciso mudar a minha história. Deus prometeu que ia mudar a minha história financeira. Aí é oração, intimidade com Deus e altar do sacrifício. E semente no altar. Porque existe uma palavra que Paulo ele disse, muito forte, que poucas pessoas sabem. Ele diz assim: aquele que dá semente ao que semeia. Deus só dá semente para quem semeia, irmão. Deus não dá semente para quem não semeia. Ele está dizendo: aquele que dá semente ao que semeia, também aumentará a vossa sementeira, para que enriqueçais para toda boa obra. Então, ter intimidade com Deus é muito importante. Estudar a palavra é muito importante. Jejuar, orar é muito importante. Mas ter experiência no altar com Deus também é importante. Então, o segredo do sucesso de Davi não era apenas os salmos que ele escrevia, não era apenas os poemas, as orações que ele compunha, era a experiência no altar do sacrifício também. Então, eu não sei como é que está a sua vida, mas todos nós já passamos situações como a de Davi, né? Algum momento esquecido, algum momento rejeitado, uma prova que não tem fim. A gente acha que não tem fim, mas tem, né? Quantas provas eu já passei, todas tiveram fim. A próxima que eu passar vai ter fim também. Porque eu sou servo de Deus. E eu, além de orar e buscar, eu também tenho experiência no altar do sacrifício. Então Davi, ele sempre orava ao Senhor, sempre clamava ao Senhor. E ele falava tudo para Deus que ele estava sentindo. E quando ele diz: refrigera a minha alma, ele está dizendo: eu preciso ser restaurado. Eu preciso de uma cura interior. Eu preciso ser renovado. Do jeito que está complicado. E Deus, então, ele ouve Davi. E todos nós sabemos a história linda de Davi. Então, que nós possamos entender que aquele mesmo Deus que foi com Davi, ele é conosco. Livro de Hebreus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Então, o mesmo Deus que socorreu Davi é o Deus que te socorre. O mesmo Deus que abençoou Davi é o Deus que te abençoe. O mesmo Deus que curou Davi é o Deus que te cura. E nós estamos aqui para orar, para que Deus libere isso sobre a sua vida. Amém? Domingo nós estaremos ministrando uma palavra poderosa. Às 9 da manhã e às 19h15. Você que está longe, como o Jefferson aí, nos acompanhe pela live. É nesse canal mesmo que você está entrando, né? E se você não puder acompanhar ao vivo, em tempo real, você vai lá no YouTube, que vai estar lá no YouTube, você assiste lá, faz o seu comentário. Você que ainda não me segue no Instagram, é @pr.milovan. O YouTube, para você se inscrever, Milovan Lima. Facebook, Milovan Lima. Amém? Vamos orar, irmãos? Nosso Deus, nós apresentamos diante do Senhor agora, meu Deus, centenas de pedidos de oração. Milhares de nomes aqui, escritos nesses pedidos de oração. Pessoas que creem que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que salva, que o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o mesmo Deus que agiu na vida de Davi. E nós pedimos, ó Deus, haja na vida dos teus filhos. Esse que pede por libertação, liberte, meu Pai. Arranca, meu Deus, todo vício. Em nome de Jesus, mata esse vício de dentro dessa pessoa. Senhor, essa pessoa que está enferma, eu profetizo a cura agora. Jeová Rafa está entrando agora e arrancando toda enfermidade, toda dor. No nome de Jesus. Meu Pai, eu profetizo agora o grande milagre até 31 de dezembro na vida dessas pessoas que colocaram seus pedidos. Aqueles, ó Deus, que já estão preenchendo os seus projetos de vida, que eles tenham testemunho até 31 de dezembro, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Olha, domingo eu vou entregar para você o projeto de vida 2023, o ano do Salmo 23. Nada me faltará. Ok? Você vai preencher aqui o seu pedido. Eu vou entregar para você também, gratuitamente, a caneta Jeová Jiré. E profetizando que com ela você vai assinar os documentos mais importantes da sua vida. Ok? Aqui você vai ter a oportunidade de fazer como Davi, né? Escrever os seus pedidos pessoais. Quando Davi escreve o Salmo 23, era algo pessoal. Ele estava conversando, pedindo a Deus algo pessoal. E você vai escrever aqui o que você quer que Deus faça na sua vida pessoal. O que é a sua vida pessoal? Seu casamento, sua vida emocional, se você talvez carrega um trauma do passado, se você precisa de uma cura interior, você carrega a raiva de alguém, se você precisa perdoar alguém ou precisa ser perdoado, você vai escrever aqui nessas primeiras linhas. E mais aqui abaixo, você vai escrever aqui os seus projetos que geram renda. Talvez você quer abrir uma empresa, talvez você quer parar de trabalhar de funcionário e quer trabalhar de outra forma, autônomo. Talvez você quer um aumento de salário, talvez você quer ser elevado de cargo na empresa, não sei. Você vai escrever. Isaías 32:8 está escrito aqui, irmão. O homem nobre projeta coisas grandes, o homem cabeça projeta coisas grandes, e o seu projeto o mantém de pé. No livro de Deuteronômio, Deus ele diz assim: e eu te porei por cabeça e não por cauda. Sempre estarás por cima e nunca por baixo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres. Então, Deus tem promessa de bênção para a nossa vida. Amém? Domingo, estou entregando para você, ok? Um abraço. Tá aí o endereço nos comentários. Tá meu número de WhatsApp nos comentários. Tudo tá aí. Horário de culto, tá bom? Nos acompanhe e você
pega agora essa live e envia para alguém que você sabe que esteja precisando de uma palavra como essa, tá bom? Deus abençoe, um abraço, até amanhã.